Fala pessoal, tudo beleza? Se você é uma apreciadora ou um apreciador de livros, hoje você vai gostar muito do vídeo de hoje, porque hoje nós vamos falar desse carinha aqui, ó, o Kindle. O Kindle é um dispositivo muito legal para você ter um monte de livros digitais na palma da sua mão. E você vai entender quais são as 5 vantagens para você adquirir um Kindle e por que é tão legal a gente ter um dispositivo desse em casa. Então fica comigo até o final do vídeo, você ainda vai receber um bônus no final, tá? Vou deixar um bônus de presente aqui para vocês. Então vamos fazer o seguinte, enquanto eu rodo a vinheta, se você já conhecia esse dispositivo aqui, você escreva aqui nos comentários, conheço ou já tenho, para que eu possa saber se você já conhecia a respeito do assunto de hoje. E se você não conhece ou nunca ouviu falar do Kindle, escreve aqui embaixo, não conheço, tá bom? Isso vai ser muito legal para a gente poder trocar informações depois, ao longo do tempo. Eu sou Wagner Cassol, especialista em inovações tecnológicas. Vamos lá! Muito bem, os livros sempre foram uma fonte de inspiração e de diversão e de conhecimento para as pessoas desde que o mundo é mundo, desde que se inventou a escrita. Porém, os livros realmente começaram a se popularizar com a invenção da imprensa pelo nosso famoso Gutenberg. Esse cara desenvolveu um equipamento, um dispositivo que na época de 1439 realmente foi uma revolução tecnológica, porque a partir dele a gente conseguiu produzir livros em escala, né? Então ele tinha peças de chumbo entalhadas com as letras e ele formava essas placas de chumbo e aí a partir daí colocavam a tinta à base de óleo e aí era transferida como se fosse uma impressão, né? Como se fosse um carimbo no papel. E a partir daí sim a gente conseguiu produzir milhares e milhares de livros e isso se popularizou ao longo do mundo inteiro. Naquela época os livros eram um artigo de luxo da elite, então só reis e monarcas e o alto clero que tinham acesso aos livros. A população não tinha essa informação de uma forma muito facilitada. E a partir da popularização do livro impresso é que a gente começou realmente a disseminar conhecimento pelo mundo todo. Mas uma das coisas mais legais que foram inventadas de lá para cá foi o livro digital. Eu sei que muita gente gosta ainda do livro de papel, poder manusear o livro, tem a questão do sentimentalismo com o livro, né? Você poder pegar um livro na mão, né? Sentir o cheiro do livro. Tem muita gente que gosta de escrever, fazer anotações, desenhar, rabiscar o livro e realmente a intenção é essa, né? O legal do livro é você poder extrair o melhor dele, extrair o melhor do conhecimento que ele pode nos dar. Porém, agora nós temos esses dispositivos de leitura de livros digitais, os Kindles. Esse produto que é desenvolvido pela Amazon, ele é um dispositivo bem fininho, dá uma olhada só, muito fininho e muito leve. Então esse dispositivo te permite carregar centenas de livros na palma da mão. E eu acho que essa é uma das coisas mais legais que a gente pode pensar em utilizar um Kindle. Talvez vocês não saibam da minha história, mas eu sou do Rio Grande do Sul e vim morar no Tocantins há mais de 30 anos. Vocês vão fazer a continha rapidinho aí. Naquela época, quando o Estado foi criado, em 1988, na última Constituição, meu pai tinha um sonho de morar numa capital, né? Meu pai morou no interior do Rio Grande do Sul a vida toda, né? E ele sempre, desde muito pequeno, quis morar numa capital, então ele ouvia muito falar sobre as histórias de Brasília, na época que Brasília estava sendo construída. Lá na roça, em Ibiraiaras, eles tinham um radinho de pilha lá, que eles acompanhavam as notícias nacionais, né? E a partir daí ele sempre teve um sonho de morar numa capital, de morar em Brasília. Como esse sonho não foi possível de ser realizado, quando o estado do Tocantins foi criado, em 1988, ele decidiu vir conhecer o Tocantins e vir conhecer Palmas, que era a capital que estava sendo estruturada a partir de uma fazenda no meio do nada aqui no interior do antigo Goiás, que surgiu a capital Palmas.
E aí viemos todos, veio a família inteira morar aqui. Naquela época foram tempos bem difíceis porque a gente não tinha infraestrutura nenhuma. Imagina uma fazenda que foi desmatada para transformar na capital do Tocantins. Naquela época não tinha nem 1 metro de asfalto aqui, era tudo estrada de terra e era realmente uma época muito difícil. Porém, ao longo dos anos a gente foi construindo uma história aqui. E aí, ao longo dessa minha vivência aqui no Tocantins, eu acabei escrevendo um livro também. Sempre fui um aficionado por leitura e sempre gostei muito de escrever. E aí eu resolvi escrever as minhas memórias, escrevi um livro, uma ficção chamada A Ambição do Ouro, aonde eu escrevi vários relatos aí de situações muito engraçadas e situações atípicas que aconteceram aqui, misturada com um pouquinho da minha loucura imaginária. Então, eu fiz questão de colocar no livro uma interrogação onde o leitor não vai saber exatamente o que é verdade e o que é ficção. Isso que eu acho que é uma das coisas mais legais de se escrever livros, porque você pode não só ter livros técnicos ou livros de história que te contam a respeito de uma determinada situação, mas você pode também ter livros que te levam ao imaginário, que te levam para outros lugares, outros mundos, né? E eu acho que isso é uma das coisas mais legais que o livro pode nos proporcionar. Possibilitar a gente fazer várias viagens ao longo do mundo inteiro sem precisar sair do lugar. E aí foi que eu descobri o Kindle. E o Kindle é um dispositivo tão legal, tão bacana, que eu resolvi fazer esse vídeo para contar as 5 vantagens de se ter um Kindle. E a primeira grande vantagem de ter um Kindle é a portabilidade. Imagina, um dispositivo super levinho, fácil de transportar, você pode levar ele para qualquer lugar e você pode inserir centenas de livros, levar realmente uma biblioteca inteira na palma da mão. Eu estou com 40 livros aqui no Kindle nesse momento, a maioria deles eu já li, mas eu gosto de deixar eles na minha biblioteca para eu poder revisar e rever algumas anotações que eu possa fazer. E eu gosto muito de deixar o Kindle na cabeceira da minha cama, porque muitas vezes eu acordo de madrugada, acabo perdendo o sono e tal, aí eu só estico o braço, puxo o Kindle e faço uma leitura ali de 1, 2, 3 capítulos do livro que eu estou lendo, e aí muitas vezes o sono volta e eu acabo dormindo novamente. Então uma das coisas mais legais é que você tem o livro sempre disponível literalmente na palma da mão. A segunda grande vantagem é a conveniência, porque você pode ter acesso a centenas de livros que estão disponíveis na internet, muitos de forma gratuita. Se você entrar no site da Amazon, depois eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo dos livros gratuitos que você pode baixar. E aí você pode rapidamente comprar um livro que você gosta muito, né? E em questão de segundos, ele já vai sair da loja digital lá e já vem direto para o Kindle. O Kindle ele tem conexão Wi-Fi, então você conecta ele na internet, sincroniza a sua conta Amazon e quando você faz uma compra lá, automaticamente ele já vai ser carregado no seu Kindle. Então a conveniência é muito boa. Você pode, em questão de segundos, encontrar o livro que você está procurando. Aí você pode me perguntar assim, mas são só livros pagos? Não, tem mais um monte de livro gratuito, em vários idiomas, tá? Inclusive eu acabei de baixar um livro em inglês lá, para poder fortalecer o meu idioma aí, que eu estou estudando inglês já há algum tempo. Então eu tenho alguns livros em inglês aqui também para ir lendo e fortalecendo. Porém, lembra que eu falei para vocês agora que ele tem conexão Wi-Fi? Agora, qual é a diferença de você utilizar um Kindle e utilizar um celular, por exemplo, para ler livros? É que no Kindle você não vai ter notificações em momento algum, né? No celular, muitas vezes a gente acaba se distraindo porque vem mensagens de tudo quanto é lado, SMS, WhatsApp, notificações de outros aplicativos que você pode ter, e que isso vai acabar tirando a sua concentração e a sua leitura. No Kindle, quando você abre um livro, nada disso aparece, nem mesmo a hora, você não tem informação nenhuma além do que está exposto no livro, né? Das páginas do livro que você está lendo. Essa é uma grande vantagem da conveniência.
E a terceira grande vantagem é a economia. Sem contar que você tem a praticidade de ter a escolha aí de diversos livros, mas a economia é muito importante, porque o livro digital é muito mais barato para ser fabricado, para ser produzido. Então, automaticamente, ele também é muito mais barato para você comprar. Se você entrar na loja da Amazon, no site da Amazon, você vai encontrar uma centena de livros gratuitos. E os livros que são pagos são muito mais baratos do que o livro físico, o livro de papel, né? Justamente por ter essa flexibilidade de poder utilizar. A Amazon disponibiliza ainda duas modalidades lá que eles utilizam para a venda de seus produtos. Você pode ter, né, uma conta Prime ou você pode ter uma conta Unlimited. A conta Prime, a Amazon Prime, te dá uma série de benefícios, né? A gente já sabe, eu posso comprar produtos no site e receber com frete grátis. Eu tenho os aplicativos de streaming de música e de vídeos, né? Muitos filmes e séries legais. E tem também a questão dos livros. Então, no Amazon Prime, você pode inclusive encontrar livros que seriam pagos e você consegue pegar ele emprestado. Então você baixa um livro, utiliza ele, lê e acompanha, e depois, quando você quiser pegar o próximo livro, você devolve esse que você pegou e para poder baixar um outro. Isso é muito legal porque é como se fosse realmente uma biblioteca, né? Você vai lá, pega o livro, depois devolve. No caso do Unlimited, aí sim, aí você tem uma infinidade, aí, milhares e milhares de livros, filmes e músicas disponíveis aí de forma gratuita para poder utilizar. Então a terceira grande vantagem é a economia mesmo. A quarta grande vantagem de você ter um Kindle é a personalização. O que quer dizer isso? Você pode configurar o seu dispositivo para que ele fique mais agradável para a sua leitura. Então ele tem um sistema de iluminação, a tela é iluminada, eu posso deixar essa tela mais iluminada ou mais escura, dependendo do ambiente que eu estou. Por exemplo, como eu falei, né? Às vezes eu gosto de ler de madrugada, então eu deixo a iluminação bem fraquinha, mesmo assim eu consigo ler, eu deixo de uma forma que fique agradável para os meus olhos no escuro. E se eu estiver num ambiente muito iluminado, então eu posso aumentar o brilho da tela para que fique mais agradável ainda a leitura num lugar assim que tenha muito sol e seja muito claro. Outra vantagem é que eu consigo personalizar praticamente tudo. Tamanho de letra, tamanho da fonte, o tipo da letra, para que fique exatamente do jeito que eu me sinta mais confortável para ler. Aí você me pergunta, mas eu só consigo fazer isso no Kindle? Não. Você consegue ler os mesmos livros pelo celular também. Basta você baixar o aplicativo Kindle, você entra aí na Apple Store ou na Play Store, você consegue baixar o aplicativo, eu vou deixar inclusive o link aqui do aplicativo se você quiser baixar. Se você não tem um Kindle, começa pelo celular que você vai ver que realmente vale muito a pena. Então você baixa o app e a partir daí você cria uma conta lá na Amazon e você pode começar a utilizar. Detalhe, você cria uma conta gratuita, tá? Você não vai pagar nada por isso. Basta você fazer seu cadastro lá e sincronizar o aplicativo que você instalou no celular com a conta da Amazon. Para que isso? Para que você possa pegar os livros que estão lá e trazer para dentro do seu celular. A outra grande vantagem da personalização é que eu posso sincronizar o meu Kindle com o meu celular também. Então, quando eu baixo um livro para o Kindle, automaticamente ele também vai estar disponível no meu celular. Então, muitas vezes, imagina assim, você está numa fila de supermercado ou então você está aguardando para fazer uma consulta, sabe que vai demorar um pouco mais, quer continuar lendo seu livro? Você abre o Kindle do seu celular, vai continuar a leitura exatamente no ponto onde você parou no Kindle, certo? E aí, quando você terminar de fazer essa leitura, vai seguir aí o seu caminho, fazendo as suas coisas cotidianas, e quando você voltar a abrir o Kindle, ele vai pular para a página onde você parou no celular. Então eles são sincronizados, certo? Facilita demais, porque você não vai ter que ficar lembrando da página ou saber exatamente qual é o capítulo onde você parou de ler. Ele mesmo se encarrega de te colocar novamente na posição onde você estava lendo, tanto no Kindle quanto no celular e vice-versa. Essa é uma das grandes vantagens que eu acho muito legal para utilizar essa tecnologia.
E a quinta grande vantagem de você utilizar um Kindle é a sustentabilidade. Porque pensa comigo, se você começa a consumir livros digitais, você não vai mais consumir livros de papel e, consequentemente, você vai estar reduzindo a quantidade de produção de papel, a quantidade de derrubada de árvores. E isso faz com que um dispositivo eletrônico se torne também mais ecologicamente correto. Você ajuda a contribuir com o meio ambiente, evitando o consumo excessivo, exagerado de papel, né? Isso é uma das grandes vantagens de se utilizar um dispositivo eletrônico. E agora eu vou te contar uma curiosidade sobre o Kindle que você nem imagina. A bateria desse carinha é muito, muito boa. Eu consigo ficar praticamente 1 a 2 semanas utilizando o Kindle todos os dias e a bateria continua aí resistente, firme e forte. Então, praticamente uma vez a cada 2 semanas é que eu vou carregar ele. Não é igual ao celular, que você tem que carregar todo dia e manter ele funcionando. Por que a bateria do Kindle é muito boa? Porque ele não tem nada de muito tecnológico no sentido de processamento e coisas que consumiriam muita bateria. Ele simplesmente faz a leitura dos livros utilizando uma tela digital que não transmite reflexos, né? É uma tela adaptada totalmente para a leitura. Então, ela simplesmente não tem consumo excessivo de bateria. O consumo é muito pequenininho e você pode utilizar aí tranquilamente 1 ou 2 semanas sem precisar carregar, tá bom? O Kindle, ele trabalha com... Vamos falar um pouquinho agora da parte mais técnica do Kindle, né? Antigamente, num passado muito próximo, a Amazon trabalhava com um tipo de arquivo chamado MOB. Era a extensão .mob para livros digitais. Porém, a grande maioria dos leitores digitais, dos equipamentos digitais de leitura de livro, trabalham com uma extensão chamada EPUB. E agora a Amazon resolveu aderir também ao EPUB. Não quer dizer que os livros que estão em MOB não vão ser mais lidos pelo Kindle. Muito pelo contrário, você consegue ter as duas extensões de arquivos para você poder baixar no seu Kindle. Porém, a Amazon disponibilizou um jeito muito simples e muito bacana de você fazer o upload dos arquivos para o seu Kindle. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link para você conhecer e tentar baixar. Quando você baixa um livro digital aí pela internet, que ele seja a extensão EPUB, você pode subir ele para o seu Kindle através desse link que eu vou disponibilizar. Aí você me pergunta, mas você falou em baixar livros e depois subir para o Kindle, você está incentivando a pirataria? Não, de forma alguma. Existem uma infinidade de livros que são de domínio público na internet. Vou deixar o link aqui também para vocês conhecerem um dos sites que tem um monte de livros na extensão MOB, na extensão EPUB, para que você possa baixar o livro que te interessa e depois subir para o seu dispositivo Kindle. Tá? Isso vai ser feito de uma forma muito fácil, utilizando o link que eu vou deixar aqui na descrição também. E agora chegou a hora do bônus que eu prometi lá no início do vídeo, né? Para quem ficou comigo aqui até o final, vai ter um bônus. Que bônus é esse? Eu tenho trabalhado já há bastante tempo com a parte de gamificação nas empresas. Eu trabalho muito com jogos de empresa. E eu escrevi já alguns e-books sobre esse assunto. E eu vou deixar disponível para vocês aqui um link para você poder baixar um livro sobre a gamificação nas empresas. Se você se interessa sobre esse assunto, tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre gamificação. E eu vou deixar o e-book aqui para que você possa baixar e ler esse e-book. Ele é um e-book bem curtinho, não tem nada muito técnico, porém ele tem uma coisa muito legal no livro, que é uma experiência que você pode fazer com a sua equipe, com as suas equipes, com os seus colaboradores, utilizando uma gamificação que eu desenvolvi, que está pronta lá no livro. Está tudo explicadinho como que você aplica essa gamificação junto com os seus colaboradores. Se você fizer isso e depois você perceber que isso surtiu resultados, comenta aqui, volta aqui no vídeo e escreve para mim. Isso vai ser muito legal para ter esse feedback
do que esse livro pode estar causando de benefício na vida aí dos seus colaboradores, tá bom? Muito obrigado por fazer parte desse projeto e a gente se vê no próximo vídeo semana que vem.